Olá galera, bem-vindos ao canal IQM Investigação, eu sou a Daiane e hoje eu vou estar contando a história de Jeff Olsey. Jeff era um rapaz comum, vivia numa fazenda cercado de cavalos e seu sonho era ser jogador de futebol americano. Só que seus planos mudaram completamente quando ele conheceu a Tamar, sua esposa. Foi trabalhar com marketing, teve 2 filhos, um bebê e o filho dele de 7 anos. E aconteceu que eles foram visitar a mãe de sua esposa e pegaram a estrada e foram. Quando chegaram lá, Jeff tinha que voltar para o seu trabalho. Então, antes deles voltarem de volta da viagem, ele entrou no carro, seu filho entrou, o bebê, e a filha deu um abraço na mãe e disse adeus. E engraçado que ela terminou de colocar algumas coisas no carro e volta novamente na mãe e diz adeus, mãe. E seguiram viagem, só que não tiveram alguns cuidados. Por exemplo, o Jeff estava sem cinto, a esposa sem cinto, durante a viagem deitou o banco e foi dormindo, o bebê estava sem cinto e só a criança menor de 7 anos estava de cinto. E Jeff, apressado por causa do trabalho, correu na estrada, 70, 80 por hora, e o carro perdeu o controle. E ele capotou 7, 8 vezes na estrada. No momento, ele disse que não viu nada. Quando ele foi ter consciência do que estava acontecendo, o filho dele, no banco de trás, estava gritando e gemendo. Ele tentou meio que se mexer, mas ele não conseguia respirar nem se mexer. As suas pernas foram esmagadas. E ele conta que ele sentiu no momento em que a mulher dele deu o último suspiro e se foi. O seu bebê tinha sido arremessado para fora do carro. E ele sentia muita dor, muito pânico, muita culpa e desespero e não conseguia se mexer. De repente, ele sentiu como se estivesse sendo elevado para cima de seu corpo. Vi a cena do acidente quando de repente apareceu um túnel, uma luz branca, e ele foi seguindo por esse caminho. Imediatamente toda a culpa, toda a dor, todo o desespero cessaram e deram conta a uma conexão universal, a um amor infinito, uma paz, uma serenidade que ele classifica como um aconchego de ser abraçado com um cobertor quentinho. E nesse instante, ele escuta uma voz dizendo, você precisa voltar. E nesse você precisa voltar, ele escutava seu filho no carro, chamando por ele. Ele podia ouvir seu filho, mas no entanto, no meio daquele túnel, ele vê a imagem da sua esposa. E ela indo, caminhando para atravessar o túnel, a esposa também repete, você tem que voltar. E ele novamente escuta o filho chamando por ele, chamando pela mãe. Ele conta que ele sentia tudo muito vívido, tudo em conexão. Ele sentia, ele podia ouvir o que as pessoas comentavam, ele podia sentir o desespero do filho, o medo das pessoas ao verem o quanto o acidente tinha sido trágico. E aí aconteceu que ele apaga e quando vê já está no hospital. No hospital ele tem esses flashes, como que os médicos tentando ali de tudo, a sua perna foi amputada, o seu braço os músculos saíram todo para fora, teve que fazer uma reconstrução. E ali era uma luta pela vida e pela morte. E nesses momentos ele ora se via acima do teto, flutuando, vendo os médicos ali amputando a sua perna. E ora ele se via no corpo inconsciente e voltava, quando via estava no canto da parede olhando os médicos novamente. A consciência do hospital, ele conta que essa consciência coletiva era mais ou menos a seguinte, uma das enfermeiras que estava ajudando na amputação dele, ele conta que ele teve a consciência de que aquela enfermeira, quando criança, havia sido abusada sexualmente. E ele sentia o desespero dos médicos na hora que eles estavam perdendo ele,
sentia todo o trabalhar o pensamento da equipe médica ali e das pessoas de fora, os outros pacientes. Por exemplo, ele conta que um viciado em heroína no quarto ao lado, e outros pacientes, era assim, era como um todo. Uma das frases que ele ressalta muito é um versículo bíblico que diz: quando fizer alguma coisa a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então ele entendeu a importância dele ter voltado por causa do filho dele. E a importância de sempre fazer o bem, a importância do amor. Nesses relances que ele se via ora dentro do corpo, ora fora do seu corpo, ele via o seu corpo ali todo quebrado, todo arrebentado, moído. E para ele o corpo dele era horrível, não só pelo acidente, o corpo dele era horrível, perto do que a sensação de paz que ele tinha quando estava fora do seu corpo. Porque quando ele entrava, imediatamente voltava a dor, voltava o desespero, essas coisas sentimentais, tudo voltava. E hora ele estava fora, acabava tudo. Acabava a dor, acabava pânico. E ele conta isso, que entubado, amarrado, ele entrava e saía, conforme os procedimentos médicos de ressuscitação. Ele teve várias infecções, pneumonias nos 2 pulmões. Foi um longo tratamento e ele ficou muitos dias internado. E aí ele passa por uma EQM do sono, ou uma experiência mística, que ele já conta que é na recuperação dele. Ele já não teve a parada cardíaca, respiratória, mas aí é que acontece uma coisa. Conforme ele conta que quando ele estava fora do seu corpo, ele não tinha culpa, não tinha aquele desespero de saber que a esposa tinha falecido, seu filho tinha falecido. Então, quando ele retorna, que ele está em recuperação, embora ainda no oxigênio, se recuperando, ele não suportava a culpa de saber que ele estava viúvo e o seu bebê tinha morrido. Então, novamente, o Jeff vê a mesma luz, ele sendo levantado, o túnel e a paz, a calma, aquela serenidade onde lá não existe dor. Imediatamente, após ele entrar no túnel, ele vê como se fosse um caminho para ele seguir, onde dava tipo num quarto. E ele entrou por esse caminho. Quando ele entra, ele vê um berço. Quando ele viu o berço, ele se aproximou para ver quem era, e era Griff, seu filhinho, seu bebê. O bebê dormia, uma paz serena de bebê de sono. E ele percebeu que ele estava bem, ele não estava machucado, ele não estava ferido, ele estava muito bem. E ele conta que era sólido, ele tocou o seu filho. Ele pegou o seu filho com solidez, ele pegou, ele aninhou o filho no braço. E enquanto ele fazia isso, ele entendeu uma voz universal que falava com ele, o Senhor, dizendo para ele que não havia culpa e não havia erro. Não havia um julgamento para ele, porque tudo estava sendo seguido segundo as ordens, as coisas teriam que ser. E ele sentiu conforto naquilo. E ele dá um beijo no seu filho. Imediatamente, quando ele deu um beijo no filho dele, ele foi transportado de volta ao seu corpo. Ainda nos cuidados de amputação, machucado, se recuperando, mas diferente. Ele ficou em uma cadeira de rodas, perdeu a perna inteira, o braço tinha que ser reconstruído. E ele conta chorando, que no momento que ele sai do hospital para ir para casa, o seu filho de 7 anos veio e pula no colo dele. Ele falou que ele estava todo costurado, cheio de pontos, mas ele chorou quando ele viu o filho dele. Ele conta também que a diferença entre estar dopado por medicamentos e o que é uma EQM ou uma experiência fora do corpo. Porque ele sente, ele diz assim, que quando ele voltava ao seu corpo nos momentos de dor,
era tudo confuso, turvo. E ele tinha consciência que era efeito dos remédios. Embora ele estivesse dopado, ele ainda tinha essa consciência. Ora consciente, ora não. E que a sua experiência de EQM e a sua experiência fora do corpo, que é como se tivesse sido um sonho, em que ele foi transportado para o mesmo local da EQM, é muito real, muito vívido. Dá para sentir a diferença, porque ele estando no hospital não era uma coisa real. Ele fala que foi muito real, é verdadeiro. Jeff voltou para sua casa para cuidar do seu filho órfão. E aconteceu que ele, mesmo com aquela voz, dizendo para ele que tudo estava na sua devida ordem, ele conta que muitas e muitas vezes ele foi no cemitério e se deitava em cima do túmulo da sua esposa para chorar. E com seu bebê. E chorava. E num certo dia, aconteceu mais uma experiência mística com ele. Ele chorando, deitado no túmulo. Quando ele se levanta, ele sente que alguém toca os 2 ombros dele. E ele sentiu pela presença, ele conta que ele tem certeza que era a esposa dele. E naquele momento, é como se ela estivesse dizendo para ele: o que passou, passou, você tem que viver a sua vida. E ele conta que depois, durante... como eu disse, ele era cristão quando criança, mas ele passou a buscar as coisas de Deus depois do acidente. E ele conheceu uma mulher. Essa mulher ajudou muito ele nessa perda dos seus entes. E acabou que passando algum tempo, veja só, ele acabou se casando com ela. Ela ajudou na criação do seu filho e eles adotaram 2 crianças, 2 irmãos. E passaram a ser o casal e as 3 crianças a partir de então. E o que ele tira de conclusão de tudo isso que ele passou? Ele tira de conclusão que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Se você ainda não cumpriu a sua missão, não há nada no universo que vai impedir isso. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Por exemplo, ele diz até o fato dele ter o sonho de ser jogador de futebol e dele ter sido uma pessoa que trabalhava com marketing. Tudo está dentro de um plano. Às vezes você tem uma frustração, você fala assim, não, mas eu poderia ter sido assim. Você está onde você deveria estar. Mesmo as tragédias que acontecem no mundo, elas estão em devida ordem. Os segmentos estão acontecendo como eles devem acontecer. E eu espero mesmo que você se dê uma nova chance. Eu vi nessa história, como ele fez, viúvo, a mulher que ele mais amou, Tamar. Ele se deu a chance de reconstruir uma vida com uma mulher boa, que cuidou do seu filho, que cuidou dos seus filhos adotivos. E hoje eles estão aí contando a sua história para o mundo. Mesmo diante de uma tragédia tão grande, eles estão vivos para contar a história. Espero que tenha gostado do testemunho de Jeff. Aqui eu vou deixar o link do vídeo completo. Ele está em inglês, mas é completo todo o testemunho do Jeff. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo desde já. Muito obrigado por assistir, por estar se inscrevendo, gente. Vamos compartilhar esse vídeo, os vídeos do canal. Ajudar mais gente a conhecer o que é verdadeiramente a EQM e a experiência fora do corpo, que é a experiência de quase morte, seria a EQM do sono, experiência mística. Embora a experiência mística não tenha muita relação com a experiência de quase morte, que é a parada cardíaca e respiratória, né? Mas você vê como é impressionante esse relato de hoje, que ele teve as 2 experiências, de coma, de parada cardíaca, e também quando ele estava se recuperando. Ele simplesmente saiu do corpo e teve essa experiência. Deixe seu like, compartilhe, espero que tenha gostado. Até a próxima!